Já parou para pensar como o nosso corpo se defende em silêncio de milhões de invasores todos os dias? Pois é, hoje a gente vai conhecer os agentes secretos por trás dessa defesa, os anticorpos. Vamos juntos descobrir como essas proteínas incríveis trabalham para manter a gente em segurança. Para entender essa história, nosso roteiro está dividido em 5 partes. A gente começa entendendo o que são os anticorpos, depois descobre de onde eles vêm, qual é a anatomia deles, como eles agem na batalha e, por fim, quais são os diferentes esquadrões que existem. Ok, vamos lá. A primeira pergunta e a mais importante é, afinal, o que são exatamente essas proteínas tão cruciais para o nosso corpo? Em essência, um anticorpo é uma proteína de defesa. Dá para pensar nele como um soldado de elite. Quando um invasor, tipo um vírus ou uma bactéria, que tecnicamente a gente chama de antígeno, entra no corpo, o sistema imunológico entra em ação e produz anticorpos feitos sob medida para neutralizar aquela ameaça. Eles são a massa linha de frente, sabe? Patrulhando sangue e outros fluidos. Agora, o que é fascinante sobre eles são suas características. Primeiro, são proteínas, sim, mas com uma missão muito clara. E a palavra-chave aqui é especificidade. Cada tipo de anticorpo é como uma chave única, projetada para uma única fechadura, que é o seu antígeno específico. E o nosso corpo tem a capacidade de produzir uma diversidade absurda deles. Certo, mas de onde vêm esses defensores? Como eles são fabricados? A produção de anticorpos é como se o corpo soasse um alarme geral, convocando as tropas sempre que uma ameaça é detectada. Bom, tudo começa com uma célula de defesa chamada linfócito B. Quando essa célula encontra um invasor que ela reconhece, é como se um interruptor fosse ligado. Ela é ativada. A partir daí, ela passa por uma transformação incrível e vira uma verdadeira fábrica de anticorpos, que a gente chama de célula plasmática. E essa fábrica começa a produzir e liberar milhares, milhões de cópias daquele anticorpo perfeito para combater o invasor. Agora vamos dar uma espiada na engenharia por trás disso tudo. Ver como o design elegante de um anticorpo se traduz em uma função tão poderosa. É uma verdadeira obra-prima da natureza. A imagem clássica de um anticorpo, que todo mundo já deve ter visto, é de um Y. E essa estrutura é formada por 4 partes, 2 cadeias de proteínas maiores, que são as cadeias pesadas, e 2 menores, as cadeias leves. Essa simetria é a chave de tudo. E essa forma de Y não é à toa, ela é genial. O anticorpo tem 2 partes funcionais principais. As pontas do Y, que são as regiões variáveis, funcionam como as mãos que vão agarrar o inimigo. É ali que está toda a especificidade e a diversidade. Já a base do Y, a região constante, funciona como um sinalizador, um farol, avisando o resto do sistema imunológico: ei, peguei um invasor aqui, preciso de ajuda para eliminar. Ok, já sabemos como eles são e como são fabricados, mas e na prática? Na hora da batalha, como é que eles lutam? Eles têm várias táticas de combate bem inteligentes. As estratégias são variadas. Eles podem, por exemplo, neutralizar toxinas, simplesmente se ligando a elas e impedindo que causem dano. Outra tática é bloquear os patógenos, impedindo que eles entrem nas nossas células. Eles também são ótimos em etiquetar os invasores. Esse processo, chamado de opsonização, marca o inimigo para que outras células de defesa, os fagócitos, venham e o destruam. E não para por aí. Eles ainda podem ativar outros sistemas de defesa e até ajudar a expulsar parasitas. É um verdadeiro canivete suíço da imunidade. Seria um grande erro pensar que só existe um tipo de anticorpo. Na verdade, eles formam um exército complexo, organizado em diferentes classes, como se fossem vários esquadrões, cada um com a sua especialidade. Ah, e antes da gente seguir, uma dica rápida. Se por acaso aparecer o termo imunoglobulina ou a sigla IG, não se assuste. É só o nome mais técnico para anticorpo. Na prática, significam a mesma coisa e são usados o tempo todo. Então, existem 5 classes principais de imunoglobulinas. A IgM é tipo a tropa de choque, a primeira a chegar na cena da infecção. A IgG é a mais abundante e representa a nossa memória imunológica de longo prazo. A IgA atua como um guarda de fronteira, protegendo as nossas mucosas, como no nariz e intestino. A Ig está muito ligada às respostas alérgicas. E a IgD, bom, a função dela ainda é meio misteriosa, mas sabemos que ela ajuda a ativar os linfócitos B. E aqui tem uma distinção fundamental: monoclonal contra policlonal. Pensa assim, os anticorpos monoclonais são como um esquadrão de clones, todos perfeitamente idênticos que miram em um único ponto fraco do inimigo. Já os policlonais são como um time diverso, com vários especialistas diferentes atacando o mesmo inimigo por vários ângulos.
Essa diferença é super importante na medicina moderna, permitindo a criação de tudo desde testes de gravidez super precisos até terapias avançadíssimas contra o câncer.